Da Guajota Notícias, hoje 19 de julho, Dia Nacional do Futebol. Estamos aqui no Sistema Verdes Mares de Comunicação para falar com Paulo César Noronha, um analista esportivo aqui do Sistema Verdes Mares. Estamos aqui para conversar com ele exatamente sobre o futebol brasileiro. Você, quem trouxe realmente o futebol para o nosso país? Quem trouxe para o Brasil foi um brasileiro com nome de inglês, Charles Miller, que é paulista, que foi estudar na Europa, viu, se apaixonou pelo futebol, voltou trazendo as bolas, pá de chuteira, camisas, enfim, e organizou aqui a gênese do futebol brasileiro. A partir desse momento é que o futebol passou a interessar as pessoas e virou a paixão que é hoje no Brasil. Curioso é que a maioria das pessoas pensa que ele é inglês, não? Ele é brasileiro. É por causa do nome, né? Charles Miller não é um nome brasileiríssimo, seria João Silva, ou Pedro Pereira, alguma coisa assim. Charles Miller é realmente um nome inglês. E o que importa é que ele era brasileiríssimo, né? Então deu a oportunidade ao brasileiro de reinventar o futebol, inventado pelos ingleses, aperfeiçoado pelos brasileiros. Tá certo. Como é que você vê, né, a evolução do futebol brasileiro nas últimas décadas, principalmente, né, da década de 70 para cá, já que 70 nós somos tricampeões? Na verdade, houve uma mudança geral no futebol que era praticado no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né? O conceito do futebol mudou. Eu não saberia dizer se foi uma evolução ou não, mas o fato é que mudou. Mudou a partir do momento em que deu-se um valor muito grande à questão da preparação física. Então, os jogadores apenas medianos, com uma boa condição física, eles conseguem também ter o seu espaço. Com essa condição física melhorada, os espaços no campo passaram a ser menores e, enfim, o talento, hoje em dia, ele precisa ser muito grande para ele se sobressair sobre a técnica, sobre o físico. Hoje, se você não aliar o talento com a preparação física adequada, dificilmente o jogador, por mais talento que tenha, vai se sobressair. Tá certo. Olha, na minha época, de jogar futebol, tinha aquele rachinho 3x3 no meio da rua. A maioria das ruas não tinha calçamento, não tinha asfalto. E dali, na minha opinião, é que saíram os grandes habilidosos. Depois no clube ele iria ser trabalhado. Você não acha que isso também influenciou para que o futebol mudasse um pouco? Sem dúvida nenhuma. À medida que você diminui os espaços urbanos para a prática do futebol, o futebol da pelada, como você bem lembrou aí, o futebol bem de rua, o futebol de campinho de várzea, né? A especulação imobiliária diminuiu muito esses espaços. E em diminuindo você tira aquela coisa natural da criança crescer jogando, né? E aí em jogando, aperfeiçoando o dom que ela já recebeu aí do divino, né? Mas existem as outras opções, a vida vai modificando também, à medida que o mundo vai evoluindo, as cidades vão crescendo, vão surgindo as outras opções. Então, se você não tem tantos campinhos como antigamente, mas hoje você tem quadras, por exemplo, em todos os colégios, nas praças você tem quadras. É uma forma de você substituir, vamos dizer assim, a questão da falta de espaço, né? Você compensar a falta do espaço que se tinha antigamente com esses equipamentos que são feitos hoje em dia. É evidente que há também outros caminhos, como por exemplo o interesse dos clubes hoje em dia de criar os seus centros de treinamentos com os locais adequados para que os atletas, ou pelo menos aqueles que se destacam nos campinhos de rua, possam ser levados para lá e trabalhados para virar um profissional no futuro. Certo, vamos voltar a falar de seleção brasileira. Você que esteve agora na África do Sul, o país, o Brasil, né? O brasileiro ainda deve ter vindo aí fora, claro, falando de futebol. Naturalmente, o futebol brasileiro é muito respeitado. Em qualquer competição que o Brasil vá por uma parte, ele é tido como favorito. E há quase que como uma comoção quando o Brasil sai da competição, como aconteceu agora na África. Eu já presenciei isso há 4 anos da Alemanha, na França, quando ele perdeu na final também. As pessoas se surpreendem, mas o Brasil perdeu. É uma coisa assim que chama a atenção, porque o Brasil realmente tem um cartaz muito forte. Eu diria que a camisa da seleção brasileira é o maior passaporte que se tem.
É impressionante. Onde você chega, você diz, eu sou brasileiro, as portas se abrem, porque eles têm um carinho e um respeito muito grande pelo nosso futebol, e em tendo esse carinho pelo futebol, o transferem para o povo, de uma maneira geral. Então, o brasileiro, principalmente quando se trata de competições esportivas, de Copa do Mundo, principalmente, o brasileiro é rei. A gente chega lá como se fosse um país de primeiro mundo. Tá certo. A maioria, né, do povo brasileiro realmente é apaixonado pelo futebol. Existe até um termo assim pro pessoal, quem não gosta de futebol fala assim, esse pessoal gosta de futebol, são 22 pessoas fazendo uma bola e mais 3, né, pessoas apitando, sempre o pessoal do contra. Mas, parceiro, na sua opinião, por que realmente essa grande paixão pelo futebol? Olha, eu diria que essa paixão pelo futebol, ela é grande aqui no Brasil, mas ela não é unicamente aqui no Brasil. A forma de manifestar essa paixão é que talvez seja mais exacerbada por aqui. Mas se você for numa Copa do Mundo, você vai ver que a paixão das pessoas pelo esporte é imensa também. Se pegar um jogo de ingleses, você vê aqueles ingleses feitos loucos lá, os holandeses da mesma forma, os espanhóis agora, você viu a festa que eles fizeram pela conquista histórica dele. Até os americanos, que eram avessos ao futebol, já começam a demonstrar um carinho muito especial em função das boas campanhas que a seleção deles vem fazendo nos últimos tempos. E aqui no Brasil é uma coisa maluca, e eu acredito que essa paixão pelo futebol, de uma maneira geral, ela se justifica pelo fato do futebol ser um esporte, digamos assim, democrático. Ele não privilegia só os bons. É o único esporte onde... Dá questão de tamanho também. Exato. Mas é o único esporte, se você perceber, é o único esporte onde às vezes o pior pode ganhar do melhor. Você pegar o Dream Team dos Estados Unidos de basquete, naquele tempo, nos tempos áureos dele, aquele time entrava em quadra e não perdia para ninguém, porque eles eram muito superiores. E o basquete tem uma sistemática de jogo que não permite a zebra. A mesma coisa no vôlei e outros esportes. No futebol não. No futebol você tem o melhor time do mundo, às vezes você chuta 30 bolas na trave e um contra-ataque que o cara faz lá, a bola acaba entrando e ele ganha o jogo. Então você tem a zebra. E essa zebra era fruto do chamado imponderável, né? Eu acho que o imponderável é que faz a graça do futebol. É aquela incerteza que permanece até o apito final do árbitro. Você realmente está ganhando o jogo ali, você acha que está tudo certo e vê uma bola vadia lá e você perde o jogo. Quem viu o jogo Brasil-Holanda, por exemplo, viu aquele primeiro tempo do Brasil, jamais iria imaginar que em 2 lances o Brasil se desmontasse, porque foi o que aconteceu. Em 2 lances, uma bola cruzada, o gol contra, e depois outra bola cruzada, o gol de cabeça do Sneijder, o Brasil se desmontou, quer dizer, muda completamente a característica do jogo. E é essa imponderabilidade que faz a magia do futebol. Todo mundo tem sempre uma esperança, por mais que o seu time não seja o melhor, você tem sempre uma esperança de que aconteça algo ali naquele jogo que você consiga vencer o campeonato.